Olá, pessoal das redes sociais. Hoje vamos falar do assunto do momento: os bebês rebons. Bom, pessoal, meu ponto de vista, tem muitas crianças nos orfanatos querendo serem adotadas. E também uma lista enorme de casais querendo adotar. Porém, o que acontece aqui? O processo é lento, rígido, e também a preferência dos casais são bebês para acompanhar toda a fase, bebê, criança, adolescente. Então, todas as fases, os casais querem acompanhar. E, como o processo é demorado, muitas crianças acabam crescendo nos orfanatos, se tornando adolescentes, jovens, chegando até sair do orfanato, sem ser adotados. Porque o pessoal demora muito tempo, a preferência é bebês e mulheres. Ainda tem um pouquinho de chance maior que os meninos. Mas o que acontece atualmente? No passado, quando lançaram a Barbie, o sonho de todo mundo era ter uma Barbie. Devido ao poder aquisitivo, aí foi criado a Polly, que havia até aquela diferença. A Barbie, em primeiro lugar, e era considerada a boneca dos milionários, dos ricos, e a Polly, classe média e pobre. Hoje, o que eu vejo é o seguinte: os casais, eles não querem, a maioria não quer ter todo aquele trabalho de carregar o filho na barriga, de trocar a fralda, passar a madrugada acordada, muitas vezes cuidando da criança, perder um dia de serviço, ir ficar na fila em hospitais, porque não é só hospital público, hospital particular também tem fila e tal. Esses dias mesmo passei na frente do hospital particular, tava de gente, mesmo sendo particular. Então, o que acontece? Então, e devido à correria e tudo mais, porque um filho muda toda a vida, principalmente da mulher, né? Então, tem tudo isso. E acaba atrasando a vida profissional, a mulher tem que dar uma pausa. E o que acontece? O bebê reborn é como se fosse brincar de boneca. Porque você coloca a bonequinha lá no cantinho, faz suas coisinhas bonitinho, depois você volta, tem todo aquele cuidado. É quando a gente é criança que começa a brincar de mamãe, de cuidar de irmãzinha, de tia, das bonecas, né? Que a gente acha o máximo. Nossa, da felicidade maior, principalmente quando os pais não têm condições de estar comprando. O que acontece? Pelo menos na minha época não é muito tempo, tá, gente? Sou novinha, sou uma menininha de 16 anos. Quando chegava o fim do ano, os empresários doavam aqueles bonecos. Pra gente não tinha coisa melhor que brincar com aqueles bonecos de plásticos, que saía a cabeça, saía a perna, saía o braço, podia mexer. Então, é aquela época que a gente está brincando, mas na verdade a gente está aprendendo a cuidar. Ali é só um boneco, uma boneca que a gente está brincando, mas
Na verdade, aquilo lá já é um aprendizado para quando a gente vira mãe. Trocar roupinha, dar banho, trocar fraldinha. Então, o bebê é bom. Eu acredito que hoje, com a tecnologia avançada, a gente pode escolher a cor do cabelo, o olhinho. Entendeu? Tem algumas bonecas Rebond que já até mexe o olhinho, sabe? Se mexe no olhinho. Entendeu? Mexe a boquinha. Acredito que a tecnologia vai avançar ainda mais. Daqui uns dias as bebês Rebond vão estar falando: mamãe, papai, te amo. Entendeu? Mas qual é o maior intuito nesse vídeo? Então, gente, o meu ponto de vista, eu acredito assim, que quem puder ter, ótimo, maravilha. Minha filha mesmo é louquinha pra ter um bebê Rebond. Eu falei pra ela: Nina, não, você não vai ter bebê. Mamãe não dá conta agora, não. Então, o que é o bebê Rebond? O bebê Rebond é como se fosse a Barbie, entendeu? Em que a gente dá todo aquele amor, aquele cuidado, é como se fosse uma boneca que a gente está brincando, a Barbie que a gente brincava na infância. E muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estar brincando, entendeu? Porque até alguns anos, algumas décadas atrás, as crianças não brincavam. As crianças somente trabalhavam, ajudavam a cuidar dos irmãos mais novos, ajudavam a cuidar da casa. Então, era desse jeito, né, gente? Então, o que acontece é isso. Agora, adotar um bebê Rebond como filho, gente, nada contra. Mas tratar eles como um bebê de verdade, um ser humano com vida, aí já é demais, né, gente? E ao invés de adotar um bebê Rebond, assim, para querer ter um bebê e querer dar a ele todo o cuidado que um bebê de verdade, humano, precisa, adote, entra na fila de espera, gente. E não queira adotar somente um bebê, mas adote uma criança que precisa de amor, de carinho, que muitas vezes está ali por causa de que aconteceu alguma coisa com os pais, não tem família, o pai e a mãe, ou aconteceu dentro de casa mesmo, porque não recebeu aquilo que é direito delas, que elas precisam, que é amor, carinho, e no final acabou acontecendo uma tragédia. Ou senão os pais se foram e a família não pôde cuidar, ou talvez nem tem família, entendeu? É melhor entrar na fila, pegar uma criança, do que adotar um bebê. Se você realmente quer ter um cuidado como se fosse um bebê de verdade, como se fosse uma criança de verdade. Até porque a criança, a gente sabe, você vai ter que cuidar como você cuida de você. Fica doente, tem que trocar fralda, já tá grandinho, tem que ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar mil uma coisas, levar para poder passear, cuidar, como se fosse um animalzinho, né? Mas pode ser de estimação, ou pode ser para te ajudar a cuidar da casa, mas não de brinquedo. Então, eu acredito que entrar numa fila para adotar uma criança é 1000 vezes melhor. Por quê? Vai ter todo o cuidado? Sim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim. Mas, porém, você vai ver os olhinhos brilhando, você vai sentir um abraço carinhoso, vai ver a gratidão. E alguém que vai estar lá, junto com você, do seu lado. Quando você mais precisar. Vai ser a sua companhia. Agora, o bebê Rebond, você vai estar brincando com uma Barbie, que era um sonho de todo mundo da minha época, gente.
Todo mundo, na época de criança, tem uma barba. E cuidar daquela com maior amor, maior carinho, como se fosse verdade. Simplesmente sendo uma boneca. Porém, a vantagem é que você não vai precisar fazer tudo que você faz com um bebê de verdade, humano. Porque você pode deixar ela no cantinho, depois você volta. Cuida como se fosse um bebê e você vai ter seu tempo para trabalhar, cuidar de si e viver a sua vida tranquila. Mas agora, cuidar de um bebê é bom, gente. Como se fosse um bebê de verdade. A ponto de ir para a justiça, de compartilhar a guarda, levar para o hospital para ser atendido. Gente, é comédia. Então, para você que pretende ter um bebê reborn ou ter um bebê de verdade, tá aqui a realidade de como cuidar de um bebê e também de como cuidar de um bebê reborn.